Olá, internauta da Jovem Pan Online, boa tarde a você. Bem-vindo ao nosso espaço online desta segunda-feira. Hoje a gente vai falar de cultura. Nós convidamos aqui o Rinaldi Helder Faria, que é criador da dupla Patati Patatá. Ele também é um mágico, um artista, empresário. Ufa, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Patrícia. É uma satisfação estar aqui no teu programa, viu? Olha, lembrando que nós estamos ao vivo aqui pela Jovem Pan Online, você pode participar do programa pelas redes sociais. No Facebook é só você curtir a nossa página Jovem Pan Online, deixar por lá sua pergunta, o seu comentário. Pelo Twitter, @portal Jovem Pan, ou escreva uma mensagem para espaço@jovempan.com.br que a gente vai passar tudo aqui para o Rinaldi. Bom, eu quero saber a história desde o começo desse fenômeno Patati Patatá. Onde é que foi que tudo começou? A dupla nasceu muito antes de você? Você entrou depois? Você criou tudo? Como é que foi? Na verdade, eu te diria que tudo começou pelo meu sonho de ser artista, né? Eu era um menino que tinha muita vontade de ser artista. Não me pergunte fazer o quê. Se era cantar, se era apresentar, eu não sei te responder, mas eu gostaria de estar diante das câmeras, né? Esse era um sonho que eu tinha desde criança. E aí eu vi nos pequenos números de mágica, na verdade nunca quis ser mágico, meu objetivo não era esse. Mas eu vi nos pequenos números de mágica a oportunidade de me apresentar na televisão. E aí foi assim que, ainda muito pequeno, né? Muito criança, volta dos 10 anos de idade, mais ou menos, eu comecei a me apresentar e nos programas me chamavam menor mágico da televisão brasileira. E aí eu ia, e depois disso, quando me perguntavam o telefone para show, eu dava o telefone na minha casa, começaram a surgir alguns shows, e depois dos shows eu comecei a pegar amizade com outras pessoas, e num desses relacionamentos eu peguei amizade com a dona Tereza, que era mãe dos integrantes do grupo, então grupo, o quarteto Patati Patatá. Uhum. Era um quarteto musical que tinha a linguagem de circo. Então eram dois palhaços que não se chamavam Patati Patatá, que se chamavam Tutti Frutti, Pirulito, a Mágica Alakazam e a Garota Pupi. Era um quarteto musical que remetia ao universo do circo. E aí comecei a fazer shows como mágico, de vez em quando me apresentando em alguns lugares que eles também se apresentavam. Peguei amizade com a dona Tereza e assim foram meus primeiros passos de Patati Patatá há 28 anos atrás, mais ou menos. Muito tempo. Bastante tempo. Em que momento você decidiu que dois palhaços assumiriam o Patati e o Patatá? Numa determinada ocasião eu entrei no grupo, aí como integrante, né? Primeiro fiz um dos palhaços, do Tutti Frutti, e depois fui ser um mágico do quarteto, né? Ao invés da Mágica Alakazam, colocaram o mágico Rinaldi. Aí eu tava sem pintura, né? De cara limpa, né? Mas aí o quarteto, há 26 anos, o Patati Patatá é administrado por mim, é cuidado por mim, né? Então o quarteto... eu achei que eu estava ficando velho, com mais ou menos 17, 18 anos, para estar no meio de dois palhaços. Primeiro que eu já tinha, com 17 anos, já tinha uma história de 8 anos de carreira, né? Então eu já tinha feito muita coisa e achava que eu deveria fazer do Patati Patatá uma dupla infantil, usar o nome mais importante, que era o nome do grupo, e colocar o nome dos palhaços, um Patati e outro Patatá. Mas isso também aconteceu, Patrícia, porque nos shows que a gente ia, as crianças perguntavam quem é o Patati, quem é o Patatá. Então eu percebi que o quarteto estava sendo meio jogado, na verdade. Entendi. Porque, na verdade, as pessoas identificavam o nome Patati Patatá como sendo o nome dos dois palhaços. Você teve essa sacada. Né? Aí eu virei e falei, não, eu não estou aqui para atrapalhar, eu tenho que somar. Uhum. Se eu não estou somando no quarteto, embora o show era muito divertido, tudo era muito legal, mas eu acho que eu devo fazê-los uma dupla de palhaços. Então eu resolvi fazer a dupla Patati e Patatá. E aí resolvi mudar todo o figurino, achei que eles deveriam ter uma cara diferente, que o Patati e Patatá deveriam ser palhaços que parecessem bonecos. E passei a cuidar minuciosamente de cada detalhe, né? E hoje eles usam aquela roupa, o sapato imenso, que inclusive você criou e você fazia mesmo manualmente no começo da história. Foram. Os primeiros sapatos, eu ia no Brás e sou expert em tudo isso, viu? Se me der se vira. Uma sola de sapato e um pedaço de couro e espuma, eu costurava os primeiros sapatos, eu mesmo na mão, né? A gente ficava com a mão tudo bagunçada porque tinha que furar aquela sola e costurar os primeiros sapatos. E a minha mãe na máquina de costura fazendo os primeiros figurinos.
a decisão da criação foi inteira minha, claro, tipo um acordo com ela que me ajudou muito, né? E aí ela fala, Rinaldi, vamos fazer um palhaço todo colorido. Eu digo, não, vamos fazer o palhaço azul, vermelho e branco. Mas por quê? Porque tem que ter as cores da bandeira americana, porque o Brasil consome muito os Estados Unidos, na época ainda muito mais do que hoje. E eu disse, esse palhaço vai para o mundo e ele precisa ter as cores da bandeira americana. E o outro? O outro verde e amarelo, que seria o Brasil. Mas eu achei que se eu colocasse azul, verde, amarelo, azul, ia ficar brasileiro demais. Ia ficar muito estranho. Então eu resolvi colocar o vermelho para dar uma quebrada e era a cor que estava mais faltando na dupla. Então o Patati Patatá nasceu já com uma cabeça de que ele seria grande, de que ele seria sucesso no Brasil inteiro. E eu nunca tive dúvida de que esse sucesso realmente aconteceria, como graças a Deus está acontecendo. E como, né? Em tudo quanto é lugar. É DVD, olha, para o internauta ter uma ideia, Patati Patatá ganhou Troféu Imprensa ontem como melhor programa infantil 2011. Ganhou duplo disco de diamante. Foi eleita a marca mais importante do ano de 2011. Daqui a pouco a gente vai falar de tudo isso. Porque temos participações aí de internautas da Jovem Pan Online. A gente foi às ruas de São Paulo saber qual é a opinião das pessoas sobre a dupla Patati Patatá. Vamos acompanhar. Pra mim, os palhaços do momento que eu conheço são o Patati e o Patatá. É o Patati Patatá. A minha netinha adora. Ela pede sempre pra mim baixar na internet. Eles são legais. Você gosta deles? Gosto. Eu gosto mais da música, aqueles lá que ele diz tudo lá. Mó legal. Muito legal e muito divertido. Muito legal, muito divertido. Todo mundo conhece todas as músicas. Graças as músicas ficam martelando não só na cabeça das crianças, mas quem tem filho pequeno sabe que as músicas ficam com a gente também, com os adultos. Aliás, né, fiquei sabendo que a tua pequenininha, né? Também olha adora, que nome lindo, a Clara Morena, né? E o teu nome também, Patrícia Riso. Tem tudo a ver com Patati Patatá, né? Verdade. Que é riso, é alegria, espontaneidade, amor. Então, acho que a história tem tudo a ver. É verdade, não é à toa que ela adora. Imagina, a criança de 3 anos adora. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse momento que vocês estão vivendo. Eu citei aqui o Troféu Imprensa. Hoje vocês têm um programa na televisão. Desde quando? Nós estamos desde maio do ano passado, que é um grande sonho. Eu, por ter sido mágico, me apresentava muito nos programas do Bozo, me apresentava muito nos programas do SBT, a Angélica, quando estava no SBT, os programas da Eliana. Nós fizemos o primeiro programa da Eliana, o Festolândia, o primeiro programa que foi pro ar dela, e depois o primeiro programa Bom Dia e Companhia que foi pro ar, o primeiro ano de programa Bom Dia e Companhia, o segundo, o terceiro, o quarto ano, todos apresentados pela Eliana. Então, Bozo, a gente não saía do Bozo, eu como mágico, depois como quarteto Patati Patatá, não saía do programa do Bozo. Então a história do SBT é muito ligada à minha história. Entendi. Né? Depois eu sou muito fã, e isso eu não falo assim para jogar confete, eu sou muito fã do Silvio Santos. É uma coisa muito... Eu tenho ele como se fosse uma pessoa da minha família, uma pessoa que eu gosto, que eu me espelho, que eu admiro. Porque como sonhador de ser um artista, que eu sempre fui, né? E como sonho de ser um apresentador, sempre me espelhei muito nele. Então eu realmente tinha um grande sonho de estar no SBT. E esse sonho persistiu por todos esses anos. Mas, Patrícia, acredite, eu não me sentia preparado. Eu achava que a gente devia se divulgar no corpo a corpo, que devia fazer um trabalho mesmo nos shows que a gente fazia, que deveria se preparar primeiro. Antes de ir para a televisão. Antes de ir para a E televisão. foi isso que vocês fizeram. Foi isso que nós fizemos, né? Partimos para realmente fazer um trabalho corpo a corpo. Eu achei que o sucesso do Patati Patatá deveria vir de fora para dentro da televisão, que eu primeiro deveria torná-los conhecidos. E assim, estar no SBT, respondendo mais objetivamente a sua pergunta, é um grande sonho. O programa estreou em maio do ano passado, e temos aí 11 meses, aproximados 11 meses de programa, daqui a pouquinho 1 ano de programa, e graças a Deus, já tivemos várias vezes em primeiro lugar de audiência, isso não foi nenhuma, nem duas, nem 10, nem 20, muitas vezes, semanas inteiras em primeiro lugar de audiência, né? E ganhamos o Troféu Imprensa como melhor programa infantil. Então, quer dizer, Deus tem nos dado
muito além daquilo que nós imaginávamos. Rinaldi, tem muita coisa para te perguntar, ainda em relação ao programa da SBT também. Vamos deixar para o próximo bloco. Nós estamos recebendo hoje aqui o Rinaldi Helder Faria, criador da dupla Patati Patatá, esse fenômeno, e queremos a sua participação pelas redes sociais. Estamos no Facebook, no Twitter, @portal Jovem Pan, e você pode escrever também uma mensagem para cá, espaço@jovempan.com.br. Já voltamos.